A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos para a primeira sessão extraordinária, segunda sessão legislativa, 17ª legislatura, em 6 de fevereiro de 2018, com início após o término da sessão ordinária. Item único, senhor... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu tentei falar na sessão, mas foi encerrada aí por falta de quórum. O vereador Lauri, muito atento, observou que nós não tínhamos quórum. Eu tenho dúvida, mas enfim. Mas eu gostaria de falar aqui, voltar ao tema da saúde. Quando eu disse aqui em relação à comissão de saúde dessa casa, em nenhum momento é desrespeitoso com os vereadores aqui que fazem parte desta comissão. O que eu só relembrei é que eu acho que essa comissão deveria promover uma audiência sobre a questão da febre amarela na cidade de Guarulhos, sobre as providências tomadas tanto pela municipalidade como pelo governo do estado, que é um tema que os profissionais de saúde, que a população como um todo gostaria de ouvir. Falando sobre a questão do PA Paraíso, na verdade não tem explicação. Até vi aqui atentamente o vereador Moreira tentando fazer a defesa do governo. Então o vereador se esforçou, eu sei que está difícil defender. Porque na verdade, se Vossa Excelência for lá no Paraíso, com essa mesma explicação, acho que o povo não vai nem deixar o senhor falar. Porque o povo não entende por que fechou o PA Paraíso. É isso que eles querem saber. Por que aquela unidade tão importante foi fechada pela atual gestão? Ah, porque abriu com bica, mas a promessa era abrir mais unidades e não fechar unidades como aconteceu. Sobre a questão do HMU, Vossa Excelência diz que está fazendo lá uma reforma fantástica no HMU. Eu discordo. Até pelo que eu vejo pela imprensa, se Vossa Excelência passar lá na porta do HMU, vai ver que o item mais vendido pelos ambulantes lá é capa de chuva e guarda-chuva. Quem está lá na fila já compra uma capa e um guarda-chuva para poder ingressar no hospital. Que, na verdade, toda vez que chove naquela região, alaga. Não sei se Vossa Excelência já viu. Não está alagando a rua, está alagando dentro do hospital. E nós não falamos aqui para cobrar de forma gratuita. A gente fala porque nós queremos que o problema seja resolvido, principalmente no hospital. Para encerrar, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência diz que o antigo governo acabou com a cidade. Mas é o antigo governo que está garantindo as obrinhas que a atual administração está inaugurando. É o antigo governo que deixou 2 UPAs prontas e vocês inauguraram. Não sei como é que acabou com a cidade, se deixou para vocês inaugurar, porque senão não teria inaugurado absolutamente nada. Desculpe, teria inaugurado sim. O chafariz do Bosque Maia. Única novidade em 1 ano de governo é o chafariz do Bosque Maia. Quanto à unidade básica São Rafael, eu vou levantar. Vossa Excelência disse na tribuna que o governo anterior gastou 300 milhões de reais na UBS do São Rafael. Para Vossa Excelência ter uma ideia, 300 milhões de reais é uma das etapas do Trevo de Bom Sucesso. Então eu vou levantar porque se foi gasto 300 milhões de reais lá na unidade básica do São Rafael, eu tenho dúvidas e eu vou levantar. Por isso que é bom a gente pesquisar para não passar informações que não sejam corretas para aqueles que nos assistem. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Pelo 51. Com a palavra. Senhor presidente, boa tarde, vereadores, boa tarde. O que me traz hoje aqui, senhor presidente, é falar um pouquinho da Secretaria de Trânsito e Transportes. Uma secretaria de incompetentes. É verdade, é verdade. O secretário de Transporte, senhor presidente, eu não sei para que ele veio. Porque passou-se 1 ano e 1 mês, já mais de 5 meses, nós estamos falando do problema que tem os micreiros. E até agora não resolveu. Terça-feira, três terças-feiras atrás, fizemos uma reunião com alguns presidentes de cooperativa e até agora, senhor presidente, não decidiu nada. Decidiu sim, aquilo que eu falei, dia 25 vai pagar, que na segunda-feira, que era ontem, era o prazo final para fazer pagamento para a categoria, e não pagaram ontem, estão pagando hoje, e estão pagando errado ainda, estão pagando o mês de janeiro, que era para pagar o mês de dezembro. Sabe por que eles estão pagando o mês de janeiro, senhor presidente? Porque eles não mandaram a documentação sólida para a Secretaria de Finanças. A Secretaria de Transporte tem um diretor financeiro que eu não sei o que ele está fazendo lá. Eu queria saber, senhor presidente, estou aqui desabafando, porque na realidade é o lugar que nós temos para desabafar, vereador João, e a gente não aguenta mais.
né? Porque a categoria estava contando ontem para fazer o pagamento, na sexta-feira, ele não fez, estava contando ontem, ele não fez. O prefeito dá uma determinação, e a determinação do prefeito não serve para nada, vereador Edmilson. Não serve, porque o prefeito está na hora de começar a mandar embora. Eu trabalhei 21 anos com administração, finanças, importação, contabilidade. Eu nunca vi tanta gente competente na cidade de Guarulhos como tem hoje. O secretário de transporte não consegue fazer uma faixa. Eu pedi um semáforo há mais de um ano para esse secretário. Lá para a região da Jamil João Zarif, onde é a entrada do aeroporto, ele não fez. Mas ali na João Paulo I, em Cumbica, ele fez um semáforo. Para quê? Eu não sei. Eu queria entender por que se coloca semáforo onde não precisa e onde precisa ele não coloca. Então, eu estou aqui realmente chateado, decepcionado, porque o secretário de Transporte de Guarulhos, senhor presidente, ele precisa realmente mostrar para que veio. Se não coloca semáforo, não faz sinalização, não cuida do transporte da cidade, não faz nenhuma pavimentação. As medidas mitigadoras dessa cidade estão indo para onde? Para Proguaru, para tampar buraco, senhor presidente? Porque eu não estou vendo nada de medida mitigadora. Lá na nossa região está sendo feito um grande empreendimento, próximo do 9º DP. São 600 apartamentos. Eu quero saber onde está a medida mitigadora dali, porque o trânsito ali para toda hora. O entorno tem que ser, o dinheiro tem que ser investido na região. E o secretário de transporte não investiu, senhor presidente. Então, eu ia falar Atílio, né? Graças a Deus já sumiu daqui, né? O Atílio. Para concluir. Para a liderança do Democrata, senhor presidente. A palavra. Senhor presidente, agora me causa estranheza o secretário de transportes. Eu não sei se ele se faz de sonso. E o diretor lá, que é o tal de Greco, sexta-feira, 10h10 da tarde, eu fui na secretaria, liguei, senhor presidente, e ele não estava na secretaria, todo mundo já tinha ido embora. Eu falei, não precisa anunciar não, cheguei sem avisar. Quando cheguei lá no segundo andar, na sala 24, ele estava lá dentro da sala. Eu acho que ele não atende o telefone dentro da sala. Sabe por que ele não atendia o telefone? Porque ele estava errado. E aí nós passamos como mentiroso. Né? Estou vendo ali o pessoal da cooperativa, que também não me satisfaz muito não. Né? Eu sou um cara verdadeiro, entendeu? Eu acho que tem muita fofoquinha em cooperativa, muito diz que me diz. Esse vereador aqui, o que eu tenho para falar, eu falo olhando nos olhos. Certo, alemão? Eu estou aqui para trabalhar, para ajudar vocês, independente de você ou não. Né? Porque na realidade a minha preocupação é com a categoria. Não é com um ou outro presidente de cooperativa. Né? E me dizem que tem presidente de cooperativa que é ligado aqui a deputado estadual e federal. Eu quero que o deputado federal venha aqui falar no microfone aqui da Câmara. Eu quero que o deputado estadual venha aqui falar no microfone da Câmara. Eu quero que ele vá para o bairro, que ele vá para tudo que é região, para o ponto final, e vai falar com os micreiros, vai falar em qualquer lugar. Eu quero ver ele falar. E agora é o seguinte, cadê o vereador Brinquinho? Outra situação é que não pagam nem os micreiros e nem as empresas de ônibus. E vou dizer para o senhor presidente, falaram que até terça-feira, semana passada, o prefeito de Guarulhos falou, e o Paulo Carvalho, que iria fazer a programação de pagamento dos atrasados 2015, 16, 17. São 56 milhões, eu falho a memória. Essa casa aqui não vai andar enquanto não houver essa relação de pagamento, porque esse vereador faz parte da base. Não sou submisso a ninguém. Meu pai me ensinou a ser homem e ter palavra, e não estou tendo palavra com esse vereador. Enquanto não sair a relação de pagamentos do fundo de transporte, essa sessão vai ser obstruída, por mesmo esse vereador. Tem bastante água aqui dentro. Eu vou tomar água até dizer chega. E essa sessão não vai andar. Se a prefeitura não cumprir a parte dela, eu vou cumprir a minha parte aqui que eu estou falando. Porque é um absurdo. O transporte público da cidade está parado. Agora eu estou recebendo ligações de motorista e cobrador preocupados em perder seu emprego. Por que eles estão preocupados em perder seu emprego? Porque a mesma coisa aconteceu com a Quintaúna. Olha, a Quintaúna vai embora. Olha, a Quintaúna vai fechar. Outra empresa vai entrar. E entrou. E a mesma coisa está acontecendo com as empresas de ônibus. E a mesma coisa está acontecendo com os trabalhadores do transporte público. Eles não aguentam mais. Pagar 7 mil reais de prestação, 6 mil reais de diesel, pagar motorista e cobrador, fora manutenção, quem que aguenta? Ninguém aguenta. Agora, comprar um micro-ônibus de 200 e poucos mil reais, quem vai ter dinheiro? Ninguém vai ter dinheiro. Como é que o empresário vai bancar o seu cobrador, o seu motorista também? Então agora é o seguinte, eu não quero só dos micreiros, eu quero também das empresas de ônibus. Eles têm que ter responsabilidade. Se o secretário não tem competência, se o secretário não sabe para que veio, nós vamos falar para que ele veio. Tem lá o tal de Jair, que até hoje não saiu da secretaria, um diretor ruim, ruim. Só atrapalha esses vereadores. Falei na reunião, não falei, Sandra Gileno? Todo mundo ouviu isso aqui. E um camarada deles continua na secretaria, por quê? Fazendo o quê? Está na hora
do prefeito colocar, não é isso, João Dardos? Está na hora do prefeito ter mão de ferro e tomar decisões. A cidade de Guarulhos é uma cidade grande, o secretário de transporte, ele pensa numa cidade de 10 quilômetros. Ele está na cidade de 309 quilômetros quadrados. Ele está na segunda cidade do estado de São Paulo, estava na 8ª economia, 9ª, 11ª do estado de São Paulo. Então ele tem que mostrar para quem veio. Se ele não tem competência, pede para sair. Se colocou diretores também que não são bons, pede para sair. Está na hora de trocar. O que não pode ficar é nós à mercê de incompetentes, compactuando com a incompetência. E vou falar que os vereadores são incompetentes também, que não cobram, que não pedem, que não solicitam. Então, prefeito, o senhor, por favor, tome decisões. Se o senhor não tomar decisões, nós vamos tomar para o senhor. E minha decisão vai ser o seguinte, é fazer o que eu tenho aqui, que é esse microfone aqui, bater e entrar com requerimento. Se não tomar decisão, quinta-feira, eu vou começar a colocar requerimento dessa casa aqui, vou discutir, encaminhar, justificar até o fim. Então, o que o Thiago Surfista falou aqui agora há pouco também, é um absurdo. Quer dizer, então, que tem mudando um pouco, tem um procurador que está na Secretaria de Saúde, que ele tomou uma decisão por uma licitação. E aí, vereador Marcelo Seminaldo, como o senhor falou quinta-feira passada, ele tomou outra decisão por outra licitação. Quer dizer, para cá pode, para cá não pode. Então, essas coisas nos deixam com a pulga atrás da orelha. Então, acho que está na hora, vereador líder Eduardo Carneiro, do senhor conversar com o prefeito e falar para ele que tem funcionários que estão correndo na contramão, que esses vereadores aqui não estão aguentando mais. O vereador Marcelo Seminaldo foi enfático aqui na quinta-feira sobre essa situação. E bateu certinho com o Thiago Surfista aqui falou. O procurador manda mais que o prefeito? O procurador manda mais que o secretário de saúde? Ou os dois estão juntos, dando bolada nas costas do prefeito? Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151. Com a palavra. Senhor presidente, nobres pares, eu volto a essa tribuna porque o nobre vereador Edmilson Souza, muito atento, falou que, acredito eu que com razão, pela competência de Vossa Excelência, e não é ironia, professor, eu falei 300 milhões. Provavelmente no afã no calor, eu tenha falado, mas na verdade são 300 mil reais. Eu tenho aqui, olha, a matéria aqui, ela é a inauguração dia 20 de dezembro de 2014, com o Tião, com o nobre ex-secretário Kneiderman, que aqui presente está, e em seguida, nas enchentes de janeiro, essa UBS inundou e perdeu tudo. Foram 300 mil reais jogados no lixo. Isso é irresponsabilidade pública. E Vossa Excelência falou também do trevo de Bom Sucesso, 300 milhões. Esse é mais um sinal que por si só fala do tamanho da incompetência do governo passado, que 16 anos de governo, entra Alfredo, depois outra vez Alfredo, Tião, outra vez Tião, e não conseguiram concluir uma obra, nem a ponte do Rio Quai ficou tão difícil de construir como o trevo de Bom Sucesso. Então, eu repito aqui, incompetência de um governo que não administrou a cidade com seriedade, levou na brincadeira ao juízo de valor deste vereador. Começou 10 UBS, concluiu 2, e o prefeito Guti, humildemente, todas as vezes que vai inaugurar uma UBS, ele fala o percentual que tinha construído e a parte que coube a ele concluir, inclusive com as emendas da nobre vereadora Janete Rocha Pietá, que foram bem-vindas, porque o município estava no Cadim, é como se o meu nome estivesse no SPC Serasa, não conseguia fazer nada, vereador, e o nobre ex-vereador Guti, com a sua atual administração, tirou a prefeitura do Cadim, e hoje, o pouco que faz, consegue receber emendas parlamentares, inclusive, repito, da nobre vereadora que estava encalhada lá em Brasília e que não chegaria nunca no governo de vocês. Muito obrigado. Calma, Pela ordem. calma. Pela ordem. Artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Janete Rocha Pietá. O senhor é muito gentil, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Eu gostaria de falar aqui também, nesse 151, sobre a saúde. Primeiro, quero deixar bem claro que o meu primeiro requerimento, se o Guti está fazendo coisas extraordinárias, não está fazendo o básico que eu venho cobrar. Ora, um equipamento de saúde tem que ter cuidados, porque vocês sabem, pode contaminar. E como é que um governo tão competente, como diz o vereador Moreira,
deixa faltar nas UBSs toalhas. Deixa faltar na própria secretaria, sem falar em outros setores que também está faltando café. O pessoal está fazendo vaquinha para comprar café, para comprar toalhas, papel higiênico. Olha que competência. Isso, a meu ver, é uma vergonha. E aí, nos segundos que me restam, eu quero falar do HMU. Venham me responder sobre o HMU e não outras questões para provocar. Eu digo que o HMU é que nem aquela ditado: por fora, bela fachada, e por dentro, esgoto bolorento e chuva. E não é chuvinha como o secretário disse, não. É chuva torrencial. Então, lembre-se que eu digo, esse governo está fazendo a seguinte administração: por fora na saúde, vereador João Tomás, bela fachada. Vai lá dentro que você vai ver o que é esgoto e água. Como disse muito bem o vereador Edmilson, tem que ir para o HMU quando vai chover, com capa de chuva e guarda-chuva. Muito obrigada, senhor presidente. O senhor é muito gentil. Item único, senhor secretário, para a leitura. Pela primeira discussão e votação do projeto de lei 193 de 2018. Dispõe sobre a alteração do parágrafo 3º do artigo 2º da Lei 7592, de 16/11 de 2017. Programa de parcelamento incentivado. Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Eduardo Soutor, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Vereador Lauri Rocha, vota sim. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Vereador Luiz da Sede, vota sim. Voto sim, presidente. Pela ordem, senhor presidente, voto sim. Vereadora Genilda, vota sim. Quem falou? Não, vou pedir pelo artigo 5. Eu vou querer o Vereador Ramiro Santos. O meu voto é sim, senhor presidente. Não, Muito senhor obrigado pelo presidente, seu eu vou voto. Vota sim. Vereador Ramiro Santos, vota sim. Vou fazer qualquer coisa que eles deixam falar. Pela ordem, presidente, voto sim. Vereador Ramos da Padaria, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para Pela a ordem, ordem senhor do dia presidente. da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Justificar o voto. Bom. Eu quero justificar o voto, senhor presidente. Com a palavra. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para quem nos assiste que a modificação do artigo, do parágrafo 3, artigo 2 da Lei 7.592 tem como objetivo único prorrogar o prazo de pagamento, que deveria ter sido feito desde o início, mas não foi. Aí o que tem que mandar outro projeto, e eu votei favorável, exatamente porque eu admito que o governo está precisando de dinheiro, então ele tem que prorrogar a realização de pagamentos. Eu votei sim, mas quero justificar exatamente para que as pessoas entendam que eu não sou nenhuma oposição radical, como alguns querem aparecer, ou translocada, como um quer aparecer. Não, aquilo que está certo, mesmo que já poderia ter feito antes, eu voto sim. Tanto que votei sim nesta questão. Mas é inadmissível que um governo que se diz tão competente já não tivesse feito um prazo maior, tendo em vista que a população sempre vai esperando sempre mais. Mas quero falar para todos que nos assistem que nós do PT votamos favorável a esse projeto, porque esse projeto vai trazer mais verbas para a prefeitura, vereador Toninho, para que possa, espero,
que utilize naquilo que a população precisa e não pagar somente os empresários, mas utilizar em programas sociais. E para falar nisso, eu gostaria de solicitar que essa ampliação e o dinheiro que vai entrar pudesse ser utilizado na coordenadoria ou sub da mulher, porque a coordenadoria da mulher vai ter um orçamento de R$ 1.000 por ano. É irrisório. Então, eu concordo e venho aqui, como quem estudou o PPA e o orçamento, dizer que a verba a mais que vai entrar deve ser utilizada a bem da população guarulhense que está precisando de remédio, que está precisando de mais verbas para o atendimento à mulher que sofre violência. Muito obrigado, senhor presidente. E a população saibam, nós não somos oposição raivosa, nós somos uma oposição consistente, que ataca no que tem que atacar e vota sim no que deve votar. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Genilda. Justificar o voto. Com a palavra. Eu quero justificar o meu voto, talvez pelas mesmas razões, um pouco, pelo que a vereadora Janete acabou de dizer aqui na tribuna. Votei favorável ao projeto do governo porque entendo que isso é bom para a população. O parcelamento da dívida não envolve só a arrecadação mais para a prefeitura, mas envolve também uma maneira de contribuir para que a população tenha sua capacidade de sanar suas dívidas de maneira condizente com a realidade social que vivemos hoje. Não é o caso, por exemplo, do Vale Transporte. E por isso que eu tenho a honra de dizer, fico muito feliz de poder ter exercido o meu mandato em defesa da população e dizer que a liminar que nós conseguimos ontem na Justiça questiona exatamente essa mania que o governo Guti tem de justificar a dívida da prefeitura e querer que o trabalhador, hoje em plena crise social e econômica, pague a conta de uma prefeitura do qual ele não é gestor e do qual ele elegeu na confiança de que a nova política pudesse dar para ele mais conforto, uma cidade melhor para se viver, mais justa, e não o que vem acontecendo a olho nu nessa cidade. Eu ouvi aqui hoje, disse até que esse ano eu estou mais zen, né? Estou menos apta a grandes discussões, estou aguardando o meu fôlego para a discussão, aquela que eu acho que vai valer de fato muito a pena. Não que a que está aqui hoje não valha, mas eu tenho guardado um pouco esse fôlego. Mas eu ouvi meus companheiros aqui ainda, e tenho que alertar, gente, vocês estão com o discurso do ano passado. Esse negócio de que o governo do PT deixou uma dívida, que o governo do PT, que a saúde... acabou! Faz 1 ano e 2 meses o governo Guti foi eleito não para ficar chorando, para administrar essa cidade. Chega, está ficando feio subir na tribuna ou em qualquer lugar da imprensa e justificar o passado para esconder a ineficiência de gestão, a incompetência que o governo Guti está tendo nessa cidade. Então, o Vale Transporte, a gente conseguiu uma liminar e o que a juíza diz é de uma propriedade fenomenal. Ela diz o seguinte: qual foi o critério que a prefeitura utilizou para estabelecer 4,70? Inflação não é, porque foi 2,98 a inflação. Se você for pegar o reajuste da parte da parte do combustível, também não é. Também não é por quê? Porque o combustível teve um reajuste de 8%. E se você pegar a tarifa de 2,70, o governo Guti teve coragem de cobrar 13% de reajuste na tarifa de ônibus. O que é pior, trata o usuário de maneira distinta. É como se eu entrasse no ônibus e dissesse, você pode pagar mais barato, você não pode pagar mais... Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151... Alguém mais vai justificar o voto? Para justificar, senhor presidente. Ok, depois Antes de passar a palavra para o vereador Santos, peço a vereadora Lauri assumir a presidência por alguns minutos.
Antes de dar prosseguimento, eu nomeio para a secretária AVOC o nosso nobre vereador Wesley Strong Casa Forte, até a volta do nosso presidente. Com a palavra, vereador, para justificar. Senhor presidente, boa tarde a todos os colegas, boa tarde a quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a quem faz presente. Caros colegas, eu não poderia deixar de votar favorável a esse projeto, por entender que é algo que ajuda a cidade, ajuda a administração pública e ajuda principalmente aqueles devedores que estão com sua grande dificuldade para satisfazer os seus tributos para com os cofres do município de Guarulhos. Eu penso que esse projeto, quando chegou a essa casa, o planejamento para que fosse até o final de janeiro foi um grande erro. Na verdade, isso poderia já ter vindo no projeto anterior, e aqui é uma crítica. Aqui é uma crítica. E por que eu digo isso? Porque não é simplesmente a Câmara Municipal votar o projeto de lei em questão. Foi feito toda uma publicidade. Se a gente andar pela cidade, olhar os outdoor, nos jornais que circulam pela cidade, nós tivemos grande publicidade da anistia. Então eu penso que se nós estamos para trabalhar numa eficiência, isso também diz respeito à eficiência. Que as próximas anistias pensem um pouco mais e não façamos isso até o final de janeiro. Dezembro e janeiro é um dos piores meses para as famílias brasileiras. É IPTU, é IPVA, é todo o I que tem pela frente de imposto para pagar no mês de janeiro. Então esse projeto ele vem de grande valia, corrigindo o erro do projeto em questão, e digo mais, eu ainda acho que 30 de março é pouco, talvez 30 de abril seria muito mais razoável. E aqui fica uma sugestão para o governo municipal. Existe uma outra forma de arrecadar, que trata-se do ITBI. Nós temos no universo da cidade de Guarulhos muitas e muitas pessoas que não conseguem regularizar a sua propriedade, porque quando vão até o cartório de registro de imóveis, são obrigados a recolher o ITBI, que aqui na cidade de Guarulhos é 2% do valor venal, à vista. Então fica a dica para que o governo encaminhe projeto de lei para esta casa, permitindo parcelamento em 2, 3 vezes do ITBI. Contribuinte interessado vai até o Fácil, encaminha o pedido de parcelamento, paga a primeira parcela, vem até o cartório, redige a sua escritura. Se não pagar os demais ITBI, é inscrito na dívida ativa. Isso é colaborar com a cidade sem aumentar a carga tributária, sem onerar os contribuintes num todo e melhorando a vida de todos. Então não é somente a anistia, nós temos que ter criatividade, e esse papel a Secretaria de Fazenda ainda não demonstrou para que veio. Para justificar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edmilson. Eu gostaria aqui também de justificar o meu voto, primeiro para que não haja também, posteriormente, nenhuma fala por parte do governo de que a oposição nessa casa tem se comportado do quanto pior, melhor. Na verdade, não é a ação que nós temos aqui. A nossa ação é de responsabilidade, a nossa ação é de aprovar algo que vai beneficiar a população, como é o caso desse parcelamento que foi prorrogado hoje, inclusive com o voto da oposição nessa casa. E também nós gostaríamos de dizer que, passado um ano e com a aprovação aqui, entre outros projetos do Executivo, este do parcelamento, deveria se pensar nesse momento e começar a colocar as prioridades que esse governo prometeu, se elegeu prometendo durante a campanha. Então, ou seja, eu já disse, quero aqui inclusive parabenizar a vereadora Genilda pela vitória na Justiça em relação à tarifa de ônibus, parabenizar o vereador Laércio Sandes, que embora não seja da oposição, mas tem o nosso respeito, e o convite está feito, se quiser engrossar nossas fileiras, será bem-vindo. A camisa 10 está lá e o bracelete para Vossa Excelência de capitão. A vaga está esperando lá, Vossa Excelência. Mas dizer, parabenizá-lo, que mesmo não sendo da oposição, o vereador ingressou na Justiça contra algo que nós falamos e avisamos o governo aqui na tribuna, que era a questão do ISS. Que da forma como estava sendo feito, estava de forma equivocada, estava de forma errada.
dizer que aproveite esta continuidade desse processo de entrada de mais recursos e comece a quitar as dívidas que a Prefeitura tem com aqueles que são de serviço continuado, como é o caso dos prestadores de serviço do transporte, no caso os micros, que o vereador Romildo representa nessa casa e já utilizou a tribuna para poder fazer a defesa várias e várias vezes. Vereador Romildo, conte conosco nessa luta para que a gente faça com que esse serviço, que é um serviço essencial, não fique no último da fila dos pagamentos. Na verdade, eu já disse aqui que as empresas também precisam receber. As empresas precisam ter o recebimento, mas nós precisamos ter um tratamento igual, tanto para as empresas como para os micros. É impossível hoje você continuar rodando se você não recebe. Como é que você paga o combustível? Como é que você faz a manutenção dos carros? Como é que você coloca todos os dias esses trabalhadores na rua se eles não têm a perspectiva de receber? Então eu quero deixar bem claro que a nossa posição, tudo que for para ajudar do ponto de vista a pagar trabalhadores, como é o caso aqui dos micreiros, a receber, nós vamos estar juntos. O que nós não aceitamos são desculpas, que sempre é o problema da gestão passada. Sempre é o problema da gestão anterior. Então nós não aceitamos esse tipo de coisa, porque está na hora de governar. Passado um ano, a gestão tem que governar, tem que colocar em prática o seu plano de governo, tem que cumprir as promessas que foram colocadas. Vou dar um item. O ano passado eu fiz um debate nessa casa sobre o passe livre. Meu projeto foi sequer deliberado, foi arquivado nessa casa, porque o governo disse, isso é um projeto do Executivo e o Executivo vai mandar. Para minha surpresa, o orçamento de 2018, já do novo governo, não apresentou nenhum recurso para o passe livre. E mais do que isso, agora a última posição do governo é que precisa readequar o sistema para garantir o passe livre para a população. Isso deveria ter sido falado durante a campanha e não prometido da forma como foi feita, de dizer que automaticamente ia ser implantado o passe livre. Eu estou relembrando essas coisas aqui para dizer que este parcelamento e esta lei que foi aprovado aqui ajuda a melhorar as finanças do município. Mas essas finanças e o dinheiro que entra precisa ser direcionado para as áreas onde tem maior reclamação da população, como já foi falado aqui da falta de medicamentos, da falta de insumos nas unidades básicas de saúde, como nós estamos falando do transporte aqui que é importante, como nós estamos falando do uniforme escolar que precisa ser comprado e entregue para a população no prazo para que as crianças e as mães não sofram. Então, é esta a nossa visão aqui nessa casa. Nós não estamos aqui fazendo política, olhando o governo de forma estática. Nós estamos olhando o governo de forma crítica, porque é o nosso papel nessa casa. A oposição tem se comportado aqui de fazer as críticas no tempo certo. Nós não estamos aqui fazendo a crítica barata, ou falando apenas palavras ao vento. Nós estamos apontando, como apontamos várias e várias vezes, os erros que foram cometidos nesse um ano de gestão do atual governo. Nós temos que ter emergencialmente uma nova relação com a Câmara Municipal. Não pode ser a relação dos projetos virem para cá e serem aprovados a toque de caixa. Não pode ser uma relação onde muitas vezes os argumentos da oposição sequer são ouvidos pela maioria desta casa, pela situação. Muitas vezes a gente tem apontado problemas que, na verdade, no momento da votação, as pessoas preferem, os vereadores e vereadoras, muitos preferem não debater. E depois, quando se avizinha o problema na realidade do dia a dia, já é tarde demais, porque a população já ficou com uma visão nossa de que nós não tivemos a sensibilidade. Esses temas que eu falei aqui, muitos outros, nós não queremos fazer uma discussão superficial. A gente quer debater os rumos da cidade. A gente quer debater para que lado essa cidade vai. E volto a dizer aqui, como o vereador Maurício Brinquinho já falou aqui na tribuna, nós temos mais uma vez a questão da coleta de lixo com um contrato emergencial, um contrato de 3 meses, que nós avisamos que deveria ser feita uma licitação, porque o contrato tinha prazo para terminar. O contrato terminaria no dia 30 de janeiro de 2018. Desde a posse da atual gestão já sabia que terminaria no dia 30. Por que não fez a licitação? Por que se preferiu contratar de forma emergencial? Isso precariza o serviço, isso deixa dúvida na cabeça dos trabalhadores lá da Quitaúna, que era a empresa anterior. É isso que eu tenho a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais matérias a serem tratadas, dou como encerrada a presente sessão. Senhor presidente.